principal, ela é feita de RAM. Eu coloquei aqui, todo mundo sabe que a memória principal ela é feita de RAM. Agora, qual é o tipo de RAM que ela é feita? Tem dois, tem o DRAM e tem o SRAM. Essa aqui, ela é feita de DRAM. Então, ela é o quê? Ela usa um tipo de chip mais lento. Já a memória cache, que é uma memória intermediária, é uma memória que naturalmente é utilizada pelo processador também para processar esses programas, ela é feita de SRAM. Então, ela é feita de um material mais rápido, certo? Ela é feita da memória estática. Então, concluindo, a memória principal é feita de DRAM, a cache é feita de SRAM. Ambas usam memória do tipo RAM. A memória principal usa RAM, a cache usa RAM, porém de tipos diferentes. Então, a gente deduz que a cache é muito mais rápida do que a DRAM, exatamente pelo procedimento, né? Pelo procedimento que ela foi construída. Então, ela foi construída em SRAM. Então, realmente, ela é mais rápida do que o material que a memória principal trabalha. Então, a gente conclui também que se o processador trabalha com a memória cache, na hora do processamento, vai ser mais rápido do que se ele for trabalhar com a memória RAM, certo? Que tem um material mais lento. Tá bom? Então, se o processador trabalha com a cache, ele trabalha mais rápido. Se ele trabalha com a RAM, ele trabalha mais lento. Porém, ele escolhe a forma com que ele vai trabalhar. Então, em qual caso o processador vai trabalhar na execução dos programas com a cache? Em qual caso que ele vai trabalhar com a RAM? A gente já imagina da seguinte maneira, ele sempre trabalha com a RAM. Ele sempre trabalha com a RAM, é o procedimento normal, comum. Porém, em alguns procedimentos repetitivos, o processador vai fazer com que ele trabalhe de uma maneira mais rápida, utilizando a memória cache. Então, como é que seria esse procedimento? Vamos lá. Vamos dizer que, então, você abriu o Word a primeira vez. Você abriu o Word, se você ligou o computador agora, abriu o Word a primeira vez. O Word vai ser armazenado aqui, certo? Temporariamente, os programas são armazenados temporariamente aqui quando você abre o programa. O processador vai em busca desse programa na memória principal. Certo? O procedimento normal seria esse. Quando existe memória cache no nosso computador, quando existe a memória cache, o procedimento já é diferente. O processador vai em busca desse programa na memória cache, certo? Ele vê que o programa não está armazenado aqui e depois ele vai em busca na memória RAM, certo? E vai em busca daquele programa. Então, vamos para o procedimento agora com memória cache. Como é que acontece? O Word é aberto, o Word é armazenado aqui. O processador consulta a cache, que naturalmente hoje é interna dentro do próprio processador. Buscou aqui, não tem. Então, ele vai na memória RAM buscar esses dados. Pega o Word, leva para o seu núcleo e faz o processamento. Certo? Ok? Como o processador interpreta que pode ser que esse usuário utilize o Word novamente hoje, por exemplo, vamos dizer que ele feche o Word, quando ele fechar o Word, ele tira o Word aqui da memória principal, mas vamos dizer que o processador interpreta da seguinte maneira: esse usuário abriu o Word, ele pode ser que abra novamente hoje, então eu vou fazer o quê? Toda vez que eu executar esse programa, eu já vou jogar esse programa na memória cache. Certo? Porque se esse usuário fechar o Word e abrir de novo, eu não preciso buscar na memória RAM, eu já busco direto na memória cache. Então, o processamento fica exatamente dessa maneira agora. Ó. Vamos lá, vamos imaginar como é que fica o processamento dessa maneira. Ó. Então, você abre o Word a primeira vez, abriu o Word, ele jogou aqui na memória principal. O processador vai consultar a cache, não encontrou. Vai consultar então a memória RAM, encontrou. Automaticamente, quando ele trouxer esse Word para processar no seu núcleo, ele já vai jogar esse Word aqui na memória cache, certo? Então, processou o programa, abriu o programa. Se por acaso você fecha o programa, certo?
você fecha o programa, fechou, ele vai sair daqui da memória principal. Saiu. Quando você abrir de novo esse programa, o processador ele não vai mais fazer o seguinte, ele não vai mais precisar ir na memória principal. Sabe por quê? Porque quando você abrir novamente, ele vai vir buscar aqui na cache e já vai encontrar o Word aqui e automaticamente vai processar sem precisar percorrer todo esse caminho, certo? Sem precisar percorrer todo esse caminho novamente para pegar o Word. Então, a gente deduz o quê? Que nas operações repetidas, nos programas abertos de forma repetida, ou até mesmo outras operações, isso só foi um exemplo, o processador faz o quê? Armazena aquele dado na cache, para depois, quando for aberto novamente, ele não precisar buscar na memória RAM, que é uma memória mais lenta. Então, pelo fato de a cache ser mais rápida e até mesmo estar dentro do próprio processador, perto da central de processamento, não tendo que usar o clock externo, que a gente comentou na aula que é mais lento do que o clock interno. Clock, só lembrando, é a velocidade com que ele vai processar os dados. A velocidade está relacionada ao clock. Então, devido a todos esses fatores, o processamento na memória cache vai ser bem mais rápido do que na memória RAM. Então, a gente deduz, vamos lá repetir na última vez, abriu o Word a primeira vez, armazena aqui, o processador vai na cache, não acha, vai ter que ir na RAM, pegar esse programa, voltar para esse programa, levar para o seu núcleo e processar. Ele já joga esse Word aqui. Se por acaso você fecha o Word, né? Fechou o Word, ele sai da memória principal, né? E se você abrir novamente, o processador já vai procurar na cache e vai encontrar. Certo? Se ele encontrar, ele não precisa mais percorrer esse caminho todo para pegar os dados. Então, vai ser muito mais rápido o procedimento. Então, a memória cache, viu, gente? Ela foi criada exatamente com o objetivo de aumentar o desempenho de um computador. O objetivo da cache foi exatamente esse, ser utilizado do processador, realizando uma busca antecipada na memória RAM. Quando o processador necessita de um dado e este não está presente no cache, ele terá de realizar a busca diretamente na memória RAM. Correto até aí? Como provavelmente será requisitado novamente, o dado que foi buscado na RAM é copiado na cache. A questão está relacionada com a cache, com a RAM, com o processador. Essa busca está realmente correta, a questão sobre memória cache, tá bom? Creio que agora ficou bem claro o que é a memória cache, certo? Lembre-se bem que hoje a memória cache é interna ao processador. Antigamente ela era externa. Até mesmo existem algumas placas-mães hoje que ainda traz a memória cache externa. Ainda traz não, é uma memória cache nova que é externa. Por exemplo, hoje nós temos a cache, tem três tipos de cache que vai dentro do processador e já existe uma cache de camada L4 que vai fora também do processador de forma externa, tá bom? Por exemplo, as novas tecnologias tendem para exatamente ter essa cache externa fora para complementar mais cache ainda no computador. Outra definição é que quanto mais cache no computador, mais rápido vai ser o seu computador, tá bom? Então, vamos para a questão de número 2.